A graça vai te movimentar, a unção vai te movimentar, o poder de Deus vai te pegar, vai te conduzir em triunfo, você vai andar acima da média. Amém, irmão? Você está comigo? Diga assim, eu vou andar muito acima da média. Isso não é a palavra coach, não, irmão. Foi Jesus que disse isso. Amém, querido? O coach pega as verdades bíblicas e deturpa segundo a sua maluquice. Mas Jesus falou isso, irmão. Nós estamos sentados lá em Efésios. O apóstolo Paulo escreve uma carta para Éfeso, dizendo que nós estamos com Cristo sentados à direita do Pai, muito acima. Diga assim, muito acima. Não é um pouquinho acima, não é logo ali. É muito acima, irmão. Diga isso, muito acima. De todo o principado, potestade, dominador do ar, desgraça desse mundo tenebroso. Você está acima da média, não por mérito seu, mas porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. Amém, irmão? Eu sei que muitas vezes, quando a gente prega, você acaba ouvindo a palavra da fé que nós pregamos e acreditamos e se acha a última bolacha do pacote por falta de entendimento. De fato, você é um queridão de Jeová, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós só estamos nessa posição porque Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. É um lugar onde Jesus nos garantiu. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Porque nós não fizemos nada e vencemos. Amém, irmão? E aí, qual é o nosso papel? O apóstolo Paulo vai dizer também aos crentes de Éfeso: permaneçam firmes, inabaláveis, constantes, vistam-se da armadura do Espírito. O nosso papel é fazer a manutenção da espiritualidade, daquilo que foi conquistado para nós. Porque eu e você temos o poder de decidirmos não andar com Deus se quisermos, sim ou não? Quando nós andamos na carne, nós estamos andando afastados daquilo que o fruto do Espírito pode promover para nós. Por isso que o texto também diz que existem obras da carne, exercícios, funções, lugares, percepções, jeitos, manias, carnalidades que nós produzimos com os atos das nossas mãos, que nos fazem produzir as obras da carne. Mas para andarmos no fruto do Espírito, nós não precisamos nos esforçar. Apenas seguir a Cristo como Ele nos ensinou a seguir. O próprio Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muito mais fácil, irmão, você imitar alguém que está fazendo certo do que você fazer certo sem parâmetro nenhum. Sim ou não? Quando você depende da unção, anda debaixo da unção, você apenas está copiando o dono da unção. Alô? É muito mais fácil, irmão. Sim ou não? Quando nós produzimos obras da carne, nós estamos copiando o mundo, sim ou não? Nós estamos olhando para o mundo e decidindo que aquilo é melhor para nós, para a nossa carne, para a nossa vida, do que aquilo que o Espírito pode promover. Porque, de fato, coisas produzidas pela carne são imediatistas. Sim ou não? O prazer produzido pelo pecado, porque eu não vou enganar você e para que você ache que o pecado não produza prazeres para esse mundo, para essa vida, para a nossa carne, para a nossa alma. Produz. São frutos imediatos. Amém? Honra imediata. Acessos imediatos. Fortunas imediatas. O pecado, o erro, ele produz coisas imediatistas. O problema é que a Bíblia diz que quando testados no fogo, essas coisas não duram. E quando nós andamos no Espírito, o fruto que é produzido nisso, muitas vezes não é visto naturalmente com os nossos olhos. Porque nós não nos movemos por coisas. Deus pode promover a prosperidade na igreja? Sim ou não? Mas a teologia imbecil e diabólica da prosperidade diz que Deus só quer isso. Que Ele quer que todo mundo seja rico o tempo todo. Não é isso que nós pregamos. Nós entendemos que Deus pode produzir prosperidade, mas é consequência de quem anda espelhando o caráter de Cristo. E essas coisas, às vezes, não são imediatas. A prosperidade que Deus tem para nós, a ausência de necessidade, ou até mesmo a abundância de celeiros alargados, elas às vezes não vêm na hora, porque as coisas de Deus não vêm na hora que nós queremos. Isso são obras da carne. O que a teologia imbecil e diabólica da prosperidade está pregando, a teologia neopentecostal, é que você declara com muita força e materializa. Isso é obra da carne. Isso é o que você pode fazer. Não estamos debaixo dessa regra. A nossa regra é receber daquilo que foi disposto para nós por Jesus. No tempo de quem? Dele.
Vai dar certo, nós cremos, mas nós não nos alegramos porque deu certo. Nós nos alegramos e rimos pela possibilidade de dar certo. Nós não nos alegramos e rimos porque a gente gosta de rir, você já percebeu, né? A palavra da fé gosta de rir, irmão. O cara que anda debaixo desse entendimento da palavra, ele gosta de se alegrar. Porque o apóstolo Paulo escreve a carta da alegria preso na prisão. Redundante, né? Sem dinheiro, irmão, preso, humilhado. E ele escreve a carta que nós teólogos, ó. Já me levantei, viu? Obra da carne, viu? Veio fruto rápido. Que nós, estudiosos da palavra, enxergamos como carta da alegria de dentro de uma prisão. É um dos maiores, dos textos, né? Uma das cartas com mais menção à prosperidade. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória, por intermédio de Jesus Cristo. Está lá ou não está? Tem certeza, irmão? Ah, viu? Tem crente aí. Amém, querido? Essas coisas não precisam ser imediatamente acrescidas a nós, no nosso tempo, para nós nos alegrarmos. Você começa a rir porque a alegria, primeiro, é fruto do Espírito. Andar em alegria, amor, mansidão, domínio próprio, perseverança. Cadê os pastores aí? Me ajuda aí. É andar no Espírito, porque a palavra de Deus, a palavra diz que os filhos de Deus seriam conhecidos por isso, por andarem pelo Espírito de Deus. Amém, irmão? E aí, prosperidade chega. Aí, alegria, abundância chega. Aí, as manifestações de cura chegam. Dos dons do Espírito se manifestam porque nós andamos em amor, principalmente. Sim ou não? Nós estamos o mês inteiro falando sobre unção nesse lugar. No mês de novembro, nós estamos atentos. Eu vou crer. Obrigado, meu irmão. Nós estamos falando sobre a unção de Deus. E o que é a unção? Cadê? Quem está prestando atenção desde o primeiro domingo aí? Qual é a melhor definição para a unção que vem na sua mente? Oi? É só para dar tempo de eu abrir aqui meu esboço. Vai falando aí mais aí. Glória a Deus. Vou me apresentando enquanto isso. Sou o pastor Vinícius. Para mim é um prazer, junto com a minha amada esposa, estar à frente dessa comunidade local. Nós estamos aqui com a missão de alcançar, construir e empoderar, com a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Somos uma igreja brasileira, plantada por um casal de americanos, que chegou há 11 anos atrás, lá no estado do Rio de Janeiro. Lá nós somos 12 igrejas. Aqui nós somos 12 igrejas, não, 12 campos. Aqui nós somos já 2 campos também, né? Bela Vista e Pinheiros. Os primeiros de muitos nesse lugar. E também chegamos a Portugal, não é isso? Estamos lá em Portugal também, alcançando, construindo, empoderando com a mensagem transformadora de Jesus. Eu e a pastora Karen estamos aqui também desde a plantação de Bela Vista, ainda quando estávamos no hotel. Eu sei que você não via muita gente não, a gente estava no tempo sabático, mas aí depois o Espírito Santo pegou de novo, botou a gente no caminho, a gente começou a produzir. E aí estamos aqui com esses irmãos maravilhosos, debaixo dessa missão. E nós aqui em Bela Vista também temos uma missão. Honrando a visão, nós iríamos experimentar expansão. Amém? Você está comigo? Nós estamos honrando a visão. E qual é a visão? Amém? Toda a visão da nossa igreja, ela está diretamente ligada ao evangelismo, a alcançar, construir e empoderar pessoas. Amém? Não é alcançar, construir e empoderar prédios, instituições, paredes, pessoas. Nós desejamos, pelo poder do evangelho, alcançar a vida das pessoas a ponto delas serem encontradas pelo amor de Deus, convencidas da sua vida pecaminosa pelo Espírito Santo e serem transformadas, empoderadas pelo poder do Espírito também, para viverem uma vida acima da média, que muitas vezes não está sendo vivida. Por mais que a pessoa talvez chegue aqui com muito dinheiro, ou com fama, ou com qualquer coisa, ela não necessariamente está cheia daquilo que é o fruto do Espírito. Nós queremos construir pessoas nesse sentido. Independente da sua qualidade social, da sua conta bancária, do seu nível social de conexão com pessoas ou com instituições, nós estamos aqui interessados em preencher o vazio que há dentro de todo ser humano. Porque a Bíblia fala que nós fomos criados dentro de nós com um anseio pela eternidade.
Todos nós somos detentores de um espaço onde só cabe Jesus. E aí, ao longo da nossa vida, você sabe bem, nós tentamos preencher esse espaço com todo tipo de coisa. E aqui em Bela Vista, em todos os nossos outros campos, nós estamos com a missão de apresentar o preenchedor desse espaço para as pessoas. Amém, irmão? Nós não vamos crescer em número. Claro que cresceremos em número, mas essa não é a nossa missão. Pessoas para nós não são números. Pessoas para nós são vidas. São organismos vivos. Amém? Amém, irmão? Nós acreditamos na vida desde a sua concepção também. Somos contra o aborto, somos contra a liberação de drogas. Somos uma igreja que parece liberalista, mas a nossa liberação está condicionada ao que a palavra prega. Glória a Deus. Isso interfere que uma pessoa que pensa diferente participe? Claro que não, porque nós não estamos aqui para ditar regras. Mas eu preciso comunicar como nós estamos crendo. Você está comigo? Perdi alguns seguidores hoje. Glória a Deus. Estamos falando sobre unção. No primeiro domingo nós falamos sobre a unção que unge pessoas imperfeitas. Quem estava aqui? Glória a Deus. No segundo domingo falamos sobre a unção que pode ser compartilhada. No terceiro domingo nós falamos sobre o fluir da unção. E aí eu preparei 4 mensagens sobre unção, pensando em 4 domingos, porque no último domingo, se você acha que nós já vivemos a unção, vem aí. Um domingo poderoso. Vamos fazer uma manhã de louvor. Prepare-se. Vai ser intenso. E o pastor Patrick vai pregar. Glórias, tá pronto? Vai ser poderoso demais. Eu creio, esse homem cheio da unção irá dispor nas nossas vidas um pouquinho daquilo que ele carrega, que é muito. Amém? Nós hoje, irmãos, nós vamos falar sobre não só a unção sobre nós, que é o poder capacitador, como alguns disseram aqui, enquanto eu estava tentando organizar o meu tablet, mas a unção também dentro de nós. Porque nós cremos aqui nessa casa na dupla porção do Espírito que nós recebemos. Nós cremos que um dos batismos que existem à luz da palavra é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Esse batismo promove para nós um preenchimento. Amém, irmão? Então vamos entender isso. No Antigo Testamento, nós tínhamos, depois da queda de Adão, obviamente, nós tínhamos o Espírito vindo, diga assim, sobre as pessoas, capacitando homens e mulheres específicos para uma unção, para um momento da igreja, da história da humanidade, específico também. Amém? E aí o profeta Joel profetiza que naqueles dias, quais dias? Diga assim, hoje, de Cristo para cá, da igreja inaugurada para cá, aconteceria que todos seriam cheios desse Espírito. E aí, não acontecerá mais apenas, já era maravilhoso, só o Espírito vindo sobre, porque ele ainda vem sobre para ações específicas, porque o próprio apóstolo Paulo, quando vai falar sobre os dons espirituais, lá em Efésios capítulo de número 4, se não me engano, ele vai discorrer para nós o entendimento de que existem dons, né? Traduzidos pelo original para nós como dons, para português como dons, mas para o inglês americano como gifts, como presentes. Amém? Ele tem presentes para nós que podem se manifestar como ele quer. E aí também é um entendimento que eu preciso trazer luz a você, de que não é porque você é o queridão de Jeová que você faz o que você quiser a hora que você quer. Você é servo. Amém? Você pode fazer o quê? Estar disponível na hora certa, no lugar certo. E estar disponível apenas querendo não funciona. Você precisa também viver uma vida de santidade. Porque o Espírito Santo vai vir sobre toda a carne que está ligada, irmão. Parábola das virgens. Amém? Obviamente que essa parábola diz diretamente à salvação, ao fim dos tempos, ao juízo, mas nós podemos entender
que o Espírito só se move, só salva, só se movimenta com aquele que está fazendo o que foi instruído a ser feito. Você não vai chegar e viver uma vida desregrada, desgraçada, carnal e querer ser usado. Deus pode, mas aí se você profetizar e viver uma vida carnal, você chegou no nível da mula. A Bíblia diz que se não tiver ninguém para clamar, até a pedra vai clamar. Parabéns. Nível da rocha. Amém, irmão? O pessoal faz um escândalo com aquela passagem de Pedro, né? Pedro, tu és pedra. Olha só que coisa incrível. A pedra, irmão. É nada sem Deus, irmão. Quem é a pedra angular, a Bíblia chama de pedra fundamental, é Cristo. Eu e você somos apenas parte dessa construção. Somos petriscos, somos pedras que fazem, que compõem aquilo que Deus chama como igreja. O corpo de Cristo, assim bem ajustado, tem Jesus como cabeça. Amém, irmão? Só o folclore acredita na mula sem cabeça. A gente não. Se bem que tem umas igrejas por aí que parecem mula sem cabeça, que Jesus não está ali já há muito tempo. Alô? Tem umas igrejas também que parecem curupira, né? Com a pé que anda sempre para trás. Mas a igreja santa de Cristo, eficaz, triunfante, ela está sempre com a cabeça no lugar certo e andando para frente. Não somos, de fato, uma igreja militante que está brigando. Nós aprendemos aqui na igreja que nós não estamos brigando com o diabo porque ele é um inimigo vencido. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, como eu já disse, para nós permanecermos firmes. Que soldado que permanece firme? É o soldado que já venceu. Ele está firme contra os intentos, mas ele já venceu. Amém? Só não foi dado basta geral porque Deus respeita a ordem cronológica das coisas. Mas a Bíblia já garantiu que lá o inimigo será lançado no lago de fogo e enxofre que foi feito para ele, não para crente. O inferno não foi feito para homem, irmão. Nem para mulher. O inferno foi feito para o diabo. Tem uma galera que vai ficar com ele lá, mas não era para ir. Tem igreja que vai subir, mas tem igreja que vai descer. Misericórdia. Eu fico... Isso não me deixa alegre. Tem muita gente sendo enganada por falsas doutrinas, irmãos, achando que está abafando e está longe da graça de Deus. Amém, querida? A unção, ela vem sobre, mas a unção, ela primeiramente vem dentro nessa aliança. Nessa aliança que nós estamos, não existe unção que vem sobre de quem não recebeu unção dentro. O que nós vemos comumente por aí são manifestações também espirituais promovidas pelo diabo através de desentendimento ou de falsas doutrinas, também de forma momentânea, mas sem fruto. A unção genuína do Espírito, ela necessita que o crente seja nascido de novo e possua o Espírito Santo dentro. Amém, querido? A unção, ela não visita, ela habita em nós. Amém? Não é possível para um crente nascido de novo pedir licença ao Espírito para pecar. Tem um termo no hebraico que eu amo, que é o termo selar. Quem já ouviu falar? Dá uma glória aí. É o silêncio que o pastor faz para o Espírito Santo fazer você ruminar a palavra. É o espaço de tempo que Deus te dá para mastigar o alimento. Amém, querido? Não existe a possibilidade de crente pedir licença para Deus. Parece que nós fazemos isso, mas Deus estava lá, irmão. Sabe aquele dia tenebroso que veio na sua cabeça aí? Deus estava lá, dentro de você. Aquele negócio que você fala assim às vezes, aquele irmão lá me tira da graça. Já viu? Hein, Thales, já viu esse negócio? O irmão me tira... Thales, que já foi pastor de igreja antigo, né? Tá voltando hoje, que eu vi a oração que tu recebeu hoje. Vai. Começa a sentar mais aqui pra frente. Ó, sabe, já viu esse termo? O irmão me tira da graça. Irmão, isso não é possível não, hein? Eu não sei se te disseram diferente disso, mas biblicamente, só quem pode te tirar da graça é você.
Porque Deus quer que você seja salvo. Você aceitou a salvação. A única forma de você abandonar isso é você decidindo. E claro que quando nós entendemos a teologia disposta em Hebreus, no capítulo 6, nós vemos que existem lá uma série de atributos, de adjetivos ao crente listado lá em Hebreus 6, que fazem com que ele seja considerado um crente maduro. E esse crente maduro, ele é um crente lá listado, apóstata. Ele apostatou da fé. Ele abandonou Jesus, mesmo sendo um crente maduro. Então, há possibilidade, pelo texto bíblico, de nós entendermos que mesmo uma pessoa madura, experimentando os poderes do mundo vindouro, provando da graça e dos dons celestiais, decidir deliberadamente não querer mais Jesus. Para esses, o texto bíblico diz que não existe mais salvação. Ai, pastor, fiquei com medo agora. Será que eu estou nisso? Não. Você está aqui. Você está tentando. Esse cara não está mais aqui. Ele não quer. Ele decidiu. Não quero. Ou ele pode até estar num púlpito de uma igreja pregando, mas no coração dele ele já decidiu. Ele só está operando ali para ganhar os seus próprios benefícios. Alô? Porque a Bíblia fala que existem lobos em pele de cordeiro. Se o diabo é o maior figurinista que já existiu, irmão. Ele é o capeta, o capiroto, o Beelzebul, o cão sarnento, mas ele se transforma num anjo de luz quando ele quer. Ele consegue até falar manso, igual um anjo fala, para te convencer. Quem é convencido? O crente que é mais fraco. E aí, geralmente quem é pego nessa situação do diabo bramando como leão, buscando a quem possa tragar, é o crente que não é cheio da palavra. Ele está com tudo, irmão. Ele tem o Espírito dentro, querendo se comunicar com ele. Mas ele não busca, por exemplo, receber fé, que vem pelo ouvir a palavra. Ele não busca andar debaixo do livro da lei, debruçado na Bíblia, ouvindo as instruções para a vida dele. Ele não anda com pessoas que confessam a mesma fé. Ele anda sempre às margens daquilo que deveria ser o centro da vida dele. Existe muito crente que a Bíblia chama de crente carnal. Ele está sempre ali, ó, na beirinha. Sou crente. Se você tiver esse nome do exemplo que eu vou usar agora, me perdoe. Mas na minha época de adolescente, a gente chamava de crente Raimundo. Tem algum Raimundo aqui? Levanta a mão. Se você tem esse nome de batismo, por favor, me perdoe. Era só uma coisa que nós, adolescentes, imbecis, dizíamos quando éramos mais jovens. Mas é um pé na igreja, outro no mundo. Ele está ali na beira. O que dá certo, ele topa. Ele quer a produção do que a carne pode trazer para ele. Ele quer o resultado do que a carne pode trazer de imediato para ele. Mas ele também quer ser salvo. Ele também não quer perder. Se for, tô lá. Se for, eu quero. Se for verdade. Não existe crente de verdade que anda no si, irmão. Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Perigoso falar esses negócios hoje em dia. Amém, irmão? Você está comigo? Ela não só capacita, como nós dissemos nos últimos 3 domingos. Ela nos ensina, nos dirige e ela confirma. Ela quem? A unção, irmão. Primeiro ponto dessa manhã. A unção do Novo Testamento, eu coloquei como Novo Testamento porque é o momento que nós estamos vivendo, tá? Você pode anotar a unção da igreja, enfim. A unção do Novo Testamento é interna e permanente. 1 João, no capítulo 2, verso 27, diz assim: quanto a vocês, a unção que dele receberam permanece em vocês, e não tem necessidade de que alguém os ensine, mas, como a unção os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele nos ensinou. Amém, irmão? Olha o que esse texto está dizendo. A unção está em você. Ela é verdadeira. Ela que está te conduzindo. O Espírito Santo, que unge por dentro, ele não sai de você. Mas há uma instrução aqui dada a nós para que nós também queiramos permanecer nela.
Porque há a possibilidade do Espírito Santo estar dentro de você e você estar resistindo ao Espírito Santo. Sim ou não? Quando nós resistimos à unção, resistimos ao Espírito Santo, quando nós não conseguimos mais experimentar os poderes do mundo vindouro, nós não estamos mais vivendo debaixo da possibilidade do dom, da unção do Espírito se manifestar, quando nós estamos andando na carne. Sim ou não? E aí não confunda dom espiritual com talento natural. Grava isso. Existem muitas pessoas, mundo afora, você vai conseguir pensar em várias, artistas famosos, pessoas, pensadores contemporâneos e até do mundo antigo, que você falava assim, você tenho certeza que você já ouviu essa frase. Ah, se essa pessoa fosse crente, nossa, que estrago no inferno. Sim ou não? Tem uns artistas até atuais, mas você fala assim, cara, se essa pessoa aceitasse Jesus, que talento na mão de Jesus. Sim ou não? Talentos naturais. Dispostos também por Deus para nós, mas esses para todos os homens. Habilidades que se conseguem, características, caráter que é formado ali desde a infância. Coisas que vão sendo atribuídas a nós de acordo com a vida vivida. E aí a unção não respeita necessariamente isso. Ela vai, obviamente, como eu disse no domingo passado, potencializar esses talentos, mas ela também é capaz de fazer com quem não tem talento nenhum. Sabe aquela pessoa que ninguém dá nada também? Que a gente está falando do exemplo aqui de grandes artistas, grandes pensadores, famosos. Agora eu estou falando aqui da pessoa que ninguém conhece. Amém? Que ninguém dá nada. Um menininho que está lá com as ovelhas. Que o pai nem chamou para reunião com o profeta. Sabe? Esse, por exemplo, um homem que foi separado pelo voto do nazireado na infância, no ventre da mãe Sansão. Um bebê, ninguém nem sabe que talento teria um dia. Deus capacita com unção sobre para que ele faça coisas que nenhum outro homem poderia fazer. Sim ou não? Então, eu não estou falando só sobre talentos naturais, estou falando sobre a unção, que ela explora esses talentos, expande a capacidade do talento, mas ela também faz onde não tem talento nenhum. Sim ou não? E aí também existem aqueles casos de pessoas maravilhosas que a gente conhece. No seu trabalho, na sua casa, algum lugar, algum ciclo, do seu ciclo social. Que você fala assim, não sei se você já falou, mas eu já falei várias vezes. Ah, essa pessoa é quase crente, hein? Só falta Jesus. Quem já passou por isso? Tudo certinho, sabe aquela pessoa organizadinha, bonitinha, respeita, amorosa. Tem gente que não aceitou Jesus e é até dizimista. Sabia disso? Muita gente, inclusive, muitos empresários respeitam a lei da semeadura e nem fazem parte ainda da família de Cristo. São simpatizantes. Só falta Jesus, irmão. Se falta Jesus, falta tudo. Existem pessoas que frequentam a igreja e ainda são simpatizantes de Cristo. Eu gosto da teologia, gosto daquele pastor fulano, tem aquele pastor de franjinha lá de Pinheiros, cara hypado, tem um gordinho lá de Bela Vista. Eu gosto da palavra dele. Ele é intrépido, ele grita, eu gosto. Talvez eu preencha um lugar na sua vida de carência, que você não teve, talvez de um pai que era mais duro com você, você viveu a vida desregrada até aqui, e inconscientemente, eu sou quase psicólogo, tá, gente? Falta só me formar. Então falta tudo. Não é isso, irmão? E tem uns pastores que acham psicólogo, né? Vem as pessoas para mim que eu vejo assim, cara, isso aqui precisa de um psicólogo, não é de mim, não. Eu falo, procura ajuda, irmão, de um psicólogo. Eu sou pastor, não tenho essa unção aí, não. Eu não estudei para isso, não. Aí eu indico a Esther ali, ó. Tem uns psicólogos bons aqui na casa. Amém, irmão? Ninguém vai me procurar para saber sobre emagrecimento, obviamente. Mas se me procurar, eu vou indicar os nutricionistas da casa. Amém, querido? Porque eu não tenho todas as capacidades. Eu não sou Jesus, irmão. Mas a pessoa ela tenta suprir com os líderes espirituais uma carência
de um lugar, primeiro, de preguiça, por ela achar que não consegue chegar lá, porque ela está ali na margem. Provando da carne, provando do espírito domingo. Prova da carne 5, 6 dias, domingo prova um pouquinho do espírito. Ela está ali, vendo onde vai dar a vida. É o crente Zeca Pagodinho. Pegou? Acha até que é um louvor, deixa a vida me levar. Eu já fui pagodeiro, irmão. Inclusive, a minha música de amor com a Karen é um pagode. Depois eu te conto qual é. Te amo como nunca amei. Amém, irmão? Deixa eu estar. Tá ali na margem, falta Jesus. Falta tudo, irmão. Falta tudo para a sua vida se faltar Jesus. Não adianta você gostar da filosofia cristã. Você precisa ser cristão. E o que é ser cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo, discípulo de Cristo, imitador. Você será conhecido não porque você vem na igreja. Irmão, o crente que vem na igreja e sai da igreja e vai ali no estacionamento e briga com o cara do estacionamento, tá dando mau testemunho, ele vai ser conhecido como brigão ou como crente? Pior ainda, você vai levar o nome da igreja junto com a tua desgraça, da tua carne miserável. Amém, irmão? Crente dá a cara a tapa, irmão. Existe a hora de você ser valente, como Davi, mas existe a hora de você dar a sua cara a tapa, irmão. Existe um momento onde o crente... Tem a teologia agora do crente valentão. Ele vai para cima de tudo, destrói tudo. Ele impõe, crente impositivo. Irmão, o evangelho não é impositivo. Você não convence ninguém de nada. Quem convence é o Espírito, irmão. Eu prego o evangelho não com a pretensão de que vou convencer ninguém. A gente faz momento de dízimos e oferta, mas deixando claro que a gente não quer manipular ninguém. Você tem que ouvir o Espírito para fazer isso. Para se mover na igreja, você tem que se mover de acordo com a instrução do autor da igreja, não com o pastor da igreja. Isso não é bíblico, não tem instrução dizendo que o pastor conduz. Não, irmão, o pastor ele chama para perto. O pastor não aponta caminho. Alô? Sim ou não? Eu não posso preencher essa carência de dificuldade do seu temperamento, se você deve ou não ir para um novo emprego. Irmão, é contigo. Se eu quero ou não que você ganhe mais, claro que eu quero, é mais dinheiro para a igreja. Quanto mais crente enriquecendo, mais obra a gente faz. Eu não vou mentir para você, não é? Eu não quero o seu dinheiro, mas eu estou empenhado com essa obra. Se você enriquecer, eu fico feliz pra caramba. Se você for um crente fiel, né? Se você for enriquecer, for mão de vaca, aí não pode fazer nada. Eu quero enriquecer como um homem de Deus também. Eu abandonei a minha carreira, mas eu continuo produzindo recursos. Aonde está dando dinheiro, eu estou lá. Eu sou aquele profissional que a gente estava conversando. Se tiver alguém vendendo, eu compro. Se tiver alguém comprando, eu vendo. Amém, irmão? Produzindo riquezas para o reino do Senhor. Não riquezas próprias, mas para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer te enriquecer, não é para você ficar com a conta bancária cheia, irmão. É porque Ele sabe que você é um homem e uma mulher de Deus fiel. E não é fiel, mais uma vez, ao pastor, irmão. Ao cargo principal de governo da igreja. Você é fiel ao Senhor. Se Deus te mandou fazer algo com o seu dinheiro, faça, independente do que eu estiver falando aqui. Eu sou meio doido, irmão. Eu já instruí pessoas a não dizimarem aqui. Uma vez. Falou, se tiver dúvida no seu coração com relação a isso que eu estou conversando com você, eu estou te autorizando a enviar o seu dinheiro para onde você quiser, como dízimo. Porque o pecado não pode entrar na nossa relação dessa maneira, trazendo confusão dessa maneira. Ouça o Senhor, irmão. Ele é o dono da unção. Se a unção, ela orienta, não é a orientação do pastor, é a orientação do dono da unção, irmão.
A igreja tem um dono. Quem manda na igreja é Jesus, irmão. Se você observar o seu pastor dando uma instrução que não vem de Jesus, fica com Jesus, irmão. Me perdoa, me ama, estenda a graça sobre mim. Fala comigo, pastor, você não está seguindo a Bíblia. E a gente vai se ajustar junto e vai seguir Jesus, irmão. Amém, sim ou não? Quando uma pessoa está precisando de médico, a gente vai orar. Nós cremos na unção da cura, sim ou não? Queremos que o Espírito Santo continue curando. Imporão as mãos, Pedro, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão. É possível ser curado, sim ou não? Mas se uma pessoa está precisando de médico, de hospital, de ser internada, a gente não é idiota, irmão. Eu creio na cura, mas eu também creio que Deus capacita bons médicos. Eu creio que Deus dá conhecimento científico para as pessoas, para usar todas as coisas que Ele criou em favor das pessoas. Amém? Eu só não consigo crer na teologia que Deus coloca alguém dentro do hospital para pregar lá. Deus quer que vá gente boa lá pregar. Amém, irmão? Aí depois, se você tem um chamado para ir para o hospital, pregar, impor as... Você sabia que tem um monte de gente no hospital desenganado? Está esperando para morrer? Que aí chegou no limite da ciência. Deus opera onde a ciência não opera, irmão. Deus pode curar uma dor de cabeça, mas Ele também pode curar uma doença incurável. Segundo o que a medicina já encontrou. Sim ou não? Deus quer que você vá lá, não quer? Aí você não foi. Aí você ficou dodói, porque você está no mundo caído. Deus botou a doença para tu ir lá? Não, Deus está mandando tu ir lá desde antes. E só aproveitou que tu está lá e fala assim, já está aí, cara. Prega, cura, e aí já é curado junto também. Amém, irmão? A unção te capacita independente do cenário, mas Deus não vai te botar no cenário, Ele vai te ungir aqui, para você chegar lá bom. Como dizem meus amigos mineiros, bom. Tem mais da conta. Amém, irmão? Segundo ponto. A unção dentro de você te instrui, te direciona e te alerta. João, no capítulo 16, verso 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Esse momento, nós estamos falando aqui sobre o Evangelho de João, narrando a vida de Cristo. Amém? E aí Jesus está dando uma instrução. Quando eu morrer ali e ressuscitar, vai permanecer no templo e vai vir o Espírito sobre vocês. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, diga assim, ele já veio. Ele os guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que hão de vir. Esse é o lugar que emana a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento do Espírito, a profecia, os dons espirituais. É de um lugar que o Espírito Santo de Deus puxa do próprio Deus Pai, que é a vontade soberana, aquilo que Ele já viu no futuro. Deus está querendo alertar a humanidade o tempo todo, irmão, sim ou não? Irmão, deixa eu te falar, no Brasil somos 27,6 milhões de crentes protestantes. É muita gente, não é? Quem falou aí? 10% da população brasileira. Essa quantidade, se nós juntarmos com os nossos irmãos católicos, faria um estrago no bom sentido no Brasil. Mas a minha pergunta para você é, somos aqui mais ou menos 150 pessoas, pelo que eu estou vendo por alto. Se essas 150 pessoas sentadas aqui, mais essa de pé, resolverem, assim, quem não quer nada, ser crente de verdade, espiritual e não carnal, você imagina o que a gente não faz nesse lugar, irmão? Você está entendendo? Porque a unção está dentro. Não é isso, Fábio? A unção vem sobre também, que eu sei que o Fábio é profeta. É isso, não é?
Ele não gosta de holofote, não, por isso que ele senta ali no cantinho. Mas eu exponho a chamado dos outros aqui. Se você quiser uma profecia com ele. A unção vem dentro de você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A unção vem sobre, para um fim proveitoso. Como Deus quiser fazer, com ferramentas. Se você resolver andar nisso, irmão, eu paro de fazer gabinete amanhã. Porque Deus não me ungiu para fazer gabinete. Irmão. Eu faço porque ainda tem muito crente carnal. Ficamos 11 anos na nossa última igreja. 11 anos. Antes de Deus nos enviar para cá. 11 anos. Eu e a pastora Karen fizemos, e eu não estou falando isso para me colocar num lugar onde você não chegou ainda. Estou te dando um exemplo com a nossa vida de onde o Senhor quer que você esteja. Amém? Você está comigo? 11 anos eu fiz 2 gabinetes. O primeiro, quando nós entramos na igreja, que um dos pastores auxiliares veio nos receber, nos conhecer, um papo de 20 minutos. Não é isso? E outro, na primeira vez que eu preguei num culto de quinta-feira. Foi horrível. Falei lé com cué. Estava nervoso, tremendo. Eu desci do púlpito. Nosso pastor estava assim, sentado assim na frente. Ele olhou para mim e falou assim, o que foi isso? Foi horrível. Vamos conversar depois do culto. Então o segundo gabinete foi uma chamada de atenção. A primeira e única. Da onde surgiu, pastor, essa dependência, essa carência do povo de fazer gabinete? Carnalidade. E aí, meu irmão, tenha consciência da instrução que eu vou te dizer agora. Eu estou dizendo que você não vai cair? Não. Eu estou dizendo que se você parar de marcar gabinete, achando que o pastor vai achar que você é carnal, não vai ter mais gabinete, né? Mas se você virar crente, irmão, eu prefiro. Mas se precisar, estamos aqui, cara. Se precisar, a equipe pastoral está aqui. O líder de grupo está aqui, irmão. Também tem essa. Não fica contando só com o pastor da igreja, não, irmão. Tem gente crente aí do seu lado. Confessa os seus pecados para os seus irmãos. Tiago fala isso. Bate papo com ele. Mostra a sua vulnerabilidade. Quem sabe ele já não passou por algo que te ajuda. Mas não perca tempo com um líder espiritual, irmão. O tempo que você deveria estar perdendo com Deus, não. Gastando com Deus, não. O tempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas de um gabinete para resolver alguma coisa que você precisa. E nós, mais uma vez, estamos disponíveis para isso. Eu abri mão da minha vida para viver isso com você. Imagina se essas 3 horas tu gasta com Jesus, irmão. Imagina se você começa a orar 3 horas por semana em outras línguas. Irmão. Não há capeta no inferno que resista um crente desse, queridão. 27,6 milhões. Se juntar com os católicos, eu nem lembro qual a quantidade dos nossos irmãos católicos. A porcentagem, se eu não me engano, de pessoas que se consideram cristãs no Brasil é de mais de 80%. Que isso? Não era para ter guerra, não era para ter fome. Ah, que a culpa da fome é do presidente Lula. Não é não, irmão, é do crente. Um homem não tem poder de fazer o que a igreja deveria estar fazendo, querido. A culpa de mulheres que apanham, que sofrem, que são estupradas é do crente que não ora. A culpa de ter pastor vagabundo é do crente que não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia não ia aceitar ouvir migalha de desgraçado, não. Se lesse a Bíblia não ia comprar feijãozinho que cura, não. Se lesse a Bíblia não ia comprar vassoura que espanta a maldição. Olha o ungido de Israel, não! Se lesse a Bíblia, ia saber que nós estamos numa estação, numa dispensação de maiores promessas. Não precisa ir para Israel apenas para visitar, porque lá deve ser top. O pastor Lucas falou que vai me levar da próxima.
Ele é um cara hypado, irmão, tem uns acessos. Eu não quero ter a lancha, eu quero ser amigo do dono da lancha. Pastor Patrick. Pastor Patrick, esse ano vai bombar, irmão. Eu vou tomar banho, eu boto lá ele pra tocar no Spotify, que fica girando lá. Cada vez que eu ouço, quanto tu ganha mesmo? 0,001 dólar, né? Centes de dólar, não é isso? Mas eu já devo ter te dado uns 5 dólares já. 5 dólares. Amém, irmão? Deus quer te usar, te ungir, te capacitar, te fazer andar em triunfo. Aprende a ser filho e não primo da promessa, irmão. Aprende a ser amigo de Jesus, não colega de Jesus. Há uma diferença em ser amigo e ser colega. Pastor, como é que eu faço para andar perto? Anda perto, só vem. Vem fazendo. Devagarzinho. Você sabe quantas faxinas eu fiz, irmão, ao longo da minha vida cristã? 1 milhão, irmão. Não sei nem contar. Onde tinha gente crente reunida, eu queria estar. Se o povo da igreja ia para o monte, eu queria ir para o monte. Se o povo da igreja ia para o McDonald's, eu ia para o McDonald's. Eles iam para o McDonald's para o monte, você vê, né? Quer tá perto de quem está fazendo certo, de quem está falando certo, de quem está agindo certo. É um monte de gente que está tentando igual você, tudo cagadinho na vida, mas está tentando fazer certo, e aí junto a gente consegue fazer mais rápido, irmão. Porque um constrange o outro, é como ferro que afia o ferro. Eu ando perto de quem está fazendo certo, eu quero fazer certo, é natural, irmão. Ah, pastor, não consegue porque está andando ou longe de todo mundo, ou perto de quem não presta. Pega aí teu celular agora aí. Pega aí teu celular. Não, tô brincando. Pega daqui a pouco. Vê lá o tempo de uso, irmão. Gasta a mesma hora que você gasta com Instagram, orando em outras línguas. Pastor, como é que eu faço para mudar minha vida? Muda a sua vida você. Não tem nada que a graça vá fazer para pegar na sua mão para te ensinar a ser crente. Você decide ser melhor do que você é. Para parar de ser gordo, Karen fala isso para mim, tem que parar de comer igual um desgraçado. Começa parando de comer, depois você quer ser forte, aí você vai treinar. Vai ficar assim com o braço do Mário, o Mário está quase ficando igual ao apóstolo. Amém, irmão? Não dá, irmão, não dá para fazer de outra maneira. Não tem pó de pirlim-pim-pim. Não tem... como é que é o nome daquela terra que o Peter Pan vai? Não tem terra do nunca. A igreja não é a terra do nunca, irmão. Se tu vir para cá destruidinho, tu vai ficar destruidinho. Tu tem que aprender a ser crente na tua vida. Tu tem que chegar aqui já pronto, adorando. Se precisar, que a gente fique esgoelando. Porque tu já é crente na tua semana. Tu não vai roubar teu patrão. Não é porque ele está vendo, não. É porque Jesus está dentro de você. Ai, nunca botei a mão no dinheiro do meu chefe. Mas passa 3 horas no almoço. Tá roubando o tempo dele, que ele te paga. Mas, pastor, estava resolvendo coisa da igreja. Trabalha no Kids daqui da igreja. Vou revelar, hein? Aí quem imprimia as coisas da igreja na impressora do trabalho. Tá roubando. Se converte. Amém, irmão? Vai ter, chega o patrão, eu preciso de um negócio inadiável da igreja, eu sou crente. Não faz isso não, porque ele não vai gostar de crente não. E ele não vai querer contratar crente. Se você está contratado, vai lá. Vai ter confraternização do trabalho e vai ter a Natal de voluntários. Você vai na confraternização do trabalho, chuchu.
Alô? Deus sabe de todas as coisas, do tempo que você está vivendo agora. Ele sabe. Ele te chamou nessa estação, não é para você dar 100% do seu tempo. É para você dar 100% do tempo que Ele sabe que você tem. Pega a visão. Tenho 20% da minha vida hoje, eu consigo dispor para o serviço da igreja local. Estou falando 20%, uma pessoa casada, com filho, tem menos tempo. A Bíblia fala para pai e mãe cuidar dos filhos primeiro. Quem tem que cuidar integralmente das coisas do Senhor, sem reserva, é o jovem que não casou ainda. Quando a gente não casou, a gente vivia enfiado na igreja, irmão. Porque se a gente não tivesse enfiado na igreja, a gente estava enfiado um dentro do outro. Quer não pecar no seu namoro? Vai trabalhar na igreja, irmão. Tá entendendo? Terceiro ponto. A unção te capacita para viver o que é impossível na carne. Posso ouvir um amém? Filipenses 4:13. Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, irmão, é tudo. Você pode, irmão. Você pode fazer tudo aquilo que você achava que não era capaz pelas suas faculdades normais, porque a unção te capacita. Mas a unção não capacita vagabundo, não. A unção capacita crente de verdade. A unção não capacita homem que bate em mulher, não. A unção não capacita crente carnal, não. Porque a unção não capacita a carne. A unção destrói a carne. Você não sabe, pastor, eu estou vivendo uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Aonde que você tirou esse negócio de batalha espiritual, irmão, que eu estou procurando na Bíblia há 20 anos e não acho? A batalha que existe lá, como é que pode ter uma batalha de uma pessoa que venceu contra um derrotado? Não existe. No ringue do UFC, as duas pessoas estão na mesma condição, entrando lá para saber quem vai ganhar o prêmio. Não entra no UFC antes de começar a lutar, sabendo quem já venceu, não, irmão. Não existe isso. Essa luta é sua contra você. Não existe respaldo bíblico para alimentar o espírito. Estava pensando isso até hoje, pastor. Não existe respaldo bíblico para alimentar o espírito. Existe respaldo bíblico para matar de fome a carne. Porque quem anda no espírito, deixa a carne definhando. O espírito está pronto. A carne é fraca, mas o texto continua. O espírito está pronto. O espírito não aumenta, ele está pronto. O seu corpo será transformado. A sua alma está sendo salva. E o seu espírito, que é o seu homem interior, está pronto. Seu espírito te liga ao Espírito de Deus. Quando você fala em outras línguas, a Bíblia fala que você ora de fato. Por coisas que você não conhece, ao seu respeito, que você nem sabe que você precisava. A oração em outras línguas é a oração fora do meu raciocínio natural. De coisas que eu nem sei que eu preciso. Mas eu preciso, porque Deus sabe que eu preciso. Eu já fui livrado de morte por estar orando em outras línguas, irmão. Sim ou não? Ponto 4. A unção em você foi dada para frutificar na terra, não apenas no culto. Amém, irmão? Você não foi ungido para parecer crente na igreja, não, irmão. Sim ou não? A unção te capacita a tomar boas decisões. A unção te capacita para você ser um membro melhor na sua família. Um profissional melhor no seu trabalho. Também aqui na igreja, no ministério. E para a sua vida, irmão. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. O que é ser testemunha, irmão?
É testemunhar do que está dando certo para a gente. Só que tem que estar dando certo para essa testemunha ser válida. A testemunha só é crível, ela só é válida, ela só tem credibilidade quando ela não só fala o que viu, mas vive o que viu. Sim ou não? Quinto e último ponto. A unção é o selo da sua missão e é a evidência do seu chamado. Diga para essa pessoa linda do seu lado: você não é chamado porque sente algo. Ah, eu me sinto um pastor, sabia? Minha identidade de gênero espiritual é profeta. Pode forçar, não vai sair nada. Não é por força. A unção, primeiro, ela é reconhecida. As pessoas vão te identificar. A comunidade. Você sabe um dos pontos principais que a nossa liderança utiliza? O Ministério de Louvor pode voltar. Sabe um dos pontos principais que a nossa liderança, né, que nós pastores utilizamos para identificar se está na hora de uma pessoa entrar, por exemplo, no programa de líderes em treinamento pastoral? Quem está se preparando para esse dia, presta atenção nisso. Ramon, Gabi, Marcos, Karina, Gui, Lai. Presta atenção nisso. Vocês seis, prestem atenção nisso. Uma das primeiras coisas que nós olhamos para identificar se está na hora é se a igreja reconhece o que a gente está vendo. A igreja precisa começar a falar sobre vocês. Sim ou não? Falamos sobre isso já antes? Não importa o que eu e você achamos, queridão. Você pode ter uma nota no Espírito sobre quem você é em Deus, sobre o seu chamamento. Mas o que vai evidenciar é o testemunho. Uma das coisas que acontece quando uma pessoa faz a prova para ser policial militar no Rio de Janeiro, não sei se aqui, eu acho que aqui em São Paulo também acontece isso. Existe uma equipe da Polícia Militar que vai na sua rua perguntar para os vizinhos quem você é. Sabia disso? Testemunho social. E muita gente não passa, tira as melhores notas e não passa, porque não tem um bom testemunho. Eu falo com os pastores da casa, com os líderes de treinamento pastoral, com os líderes também. Não adianta você ser detentor de uma poderosa mensagem. Eu tenho certeza que você tem uma mensagem poderosa aí dentro a ser ouvida. Se você não se tornar relevante, ninguém vai te dar crédito. Você vai prostituir a mensagem de Cristo dentro de você por conta da prostituição da sua carne. Você entende isso? Ser cristão, irmão, não é viver sobre o que eu quero, sobre o que eu desejo, sobre os meus anseios sexuais, sobre os meus anseios morais, éticos. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que o Senhor quer para mim. Amém, irmão? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, para a gente terminar. Abre lá comigo, querido. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Cadê o pastor Patrick? Pode vir, pastor. Pode deixar aqui por enquanto. Estamos finalizando já, meu irmão. Cada domingo eu vou terminar 10 minutos antes, amém? Domingo passado foi 12:30, hoje vai ser 12:20. Ih, não, vai dar não. Domingo que vem eu começo com isso. Glória a Deus.
Ainda temos um momento de generosidade que vai acontecer com o pastor Patrick. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 diz assim: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos pôs o seu Espírito em nosso coração como garantia. Presta atenção, vou ler de novo. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também, além de nos ungir, significa isso também, além de confirmar com o testemunho uns com os outros, porque você está andando no procedimento da verdade, porque você está andando debaixo da influência do fruto do Espírito, além dessa confirmação, vem a unção, e essa unção e essa confirmação vem através de Deus, mas Ele também nos sela e põe em nós o Espírito, põe no nosso coração de pedra um coração de carne, como garantia, ou em outras versões, como penhor dessa herança. O que significa garantia? Significa que quando você e eu aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, um selo dessa aliança é colocado dentro de nós. É a garantia de que aquele que veio e foi embora aos céus, enviou o seu Espírito, ele que foi, voltará. Jesus, pela sua própria palavra, bastaria. Mas por conta da minha e da sua carnalidade, ele falou assim, ó, fica tranquilo. Para que vocês acreditem ainda mais que eu vou voltar, eu vou deixar uma parte de mim dentro de vocês. Que eu vou voltar para buscar junto com vocês. O Espírito que veio vai voltar junto com você para o céu. E aí, nesse dia, aquilo que era corruptível será revestido da incorruptibilidade. As suas limitações naturais que te fazem precisar do Espírito não existirão mais. Você vai coexistir com o Espírito na eternidade sem precisar dessa garantia por dentro na eternidade, porque você vai ganhar o corpo que Jesus ganhou. Jesus está sentado à destra de Deus, o Pai, 100% Deus e 100% homem, num corpo glorificado. Essa é a garantia. Essa é a esperança da igreja. Você entende isso, irmão? A esperança da igreja, chuchu, não é dinheiro no bolso, não. É consequência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sim ou não? Tem que querer e tem que ouvir o dono da herança. Aquele que começou a boa obra é fiel e completará em vocês até o dia de Cristo. Buscar-me-eis e me achareis. São promessas, irmão. Você tem direito. Sim ou não? Mas é para quem é testemunha. Para quem é cristão de verdade. Não é cópia da China, irmão. Você pode estar em São Paulo, mas você não pode ser uma cópia do Brás, não, irmão. Seu padrão não é parecer original. Você tem que viver o que você prega, o que você ouve, para que os frutos deem certo. Para que quando você falar em fé, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém, irmão? Eu e você estamos esperando algo. Para esse firme fundamento chega na vida de quem está no lugar esperando, não é correndo atrás disso. Você não vai receber nada de Deus se você não estiver esperando. Se você estiver usando a teologia para conseguir essas coisas, você não está esperando, você está fazendo. É o firme fundamento de quem está esperando algo acontecer, esperando o que Deus pode promover. No dia mau, você está firme, fundamentado, esperando.
Deus fazer o que só Ele pode fazer. E o que você pode fazer, Ele já te disse. Seja crente. Sede meus imitadores. Olhe para mim como se estivesse olhando para um espelho. Não como um homem que, logo quando se ausenta do espelho, ele se esquece do que viu. Mas como uma pessoa fundamentada, olhando o tempo todo, irmão. O tempo todo. Quando o homem te vê, ele tem que ver uma imagem, uma semelhança, uma silhueta de Cristo na sua vida. Quando você sair de casa de manhã, você tem que falar: Senhor, me conserve crente. Me conserve um homem, uma mulher de Deus. Me conserve cheio do seu Espírito. Que quando as pessoas olharem para mim, elas enxerguem a tua glória. O mundo está enxergando o teu pecado, porque o teu pecado está brilhando mais do que a tua glória, irmão. Não é a tua glória, você entendeu? A glória de Cristo em você. Fique de pé. Minha oração nessa manhã com você, querido, é que o Senhor te revele a plenitude do Cristo.